Gaúcha Mais vai à Serra Gaúcha conversar com o delegado da Polícia Civil de Farroupilha, Ederson Bilhan. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, rádio ouvintes. Sempre um prazer trocar ideia, enfim, prestar conta da nossa atividade. Antes de detalhar, delegado, a ação criminosa da manhã de hoje em Farroupilha, qual é o saldo? Quantos mortos, feridos e presos? Então, Stout e ouvintes, tivemos um fato que, enfim, mexeu com a cidade hoje pela manhã. 4 indivíduos chegaram aqui em Farroupilha no intuito de cometer crimes. Dos 4, nenhum vai retornar para suas residências. 2 indivíduos presos e 2 mortos. Esse é o saldo até então. Delegado, pela inteligência, pelos trabalhos que são feitos pela polícia, vocês já tinham algum indicativo que esse tipo de criminoso estava procurando esse estabelecimento? Não sei também o que o senhor pode compartilhar da investigação conosco, visto que a gente não quer atrapalhar os trabalhos dos senhores, e também que o fato aconteceu hoje de manhã, né? O que a gente pode contar para os ouvintes? Certo, Kelly. Na verdade, a gente não tinha uma investigação especificamente instaurada com essa finalidade, porém, estávamos atentos a esse tipo de situação. A Brigada também, e aqui é bom salientar, a gente tem uma sintonia muito profícua com a Brigada Militar aqui em Farroupilha. A gente tem um trabalho, uma sintonia importante, de modo que, tanto que quando os indivíduos chegaram no local, tinha uma viatura próxima do local e poucos minutos depois nós já também estávamos lá. Em suma, não tínhamos uma investigação formal, evidentemente, mas já dado os acontecimentos ocorridos em outras regiões do estado. Cito como, por exemplo, salvo engano, Erechim, Taquara, enfim, entre outros crimes dessa natureza, a gente estava atento a um fato que poderia acontecer, sem sombra de dúvidas, né? Não só aqui, como em outra cidade. Aqui estávamos atentos, a Brigada Militar chegou rápida, pronta no local, houve o primeiro confronto ainda no local do fato. O indivíduo efetuou um disparo de calibre 12, mais de um disparo de calibre 12 contra policiais militares. Inclusive, uma das viaturas ficou com o vidro do lado do carona com estilhaços, né? Um policial militar alvejado. Felizmente está bem, né? Eu conversei agora há pouco com o comando local aqui, o policial militar está bem. E logo na sequência teve os desdobramentos, né? O indivíduo que saiu com a espingarda calibre 12 correndo, a guarnição que chegou primeiro conseguiu, teve um novo confronto, 2 quadras para baixo do local do fato, aonde o indivíduo veio a óbito, né? Nisso, um indivíduo no veículo saiu para sair da cidade, parou na rodoviária, tinha comprado uma passagem para voltar para São Leopoldo. Já estava no serviço de inteligência na rua, a Brigada Militar também estava. Os policiais militares abordaram o indivíduo antes dele embarcar no ônibus, foi preso na rodoviária, e outros 2 indivíduos que fugiram, 3 indivíduos fugiram a pé, né? Um foi morto logo na sequência, outro entrou dentro de um porão de uma casa, invadiu uma casa, logo depois foi localizado preso, e pouco mais adiante, na mesma rua, outro indivíduo também invadiu uma casa, e quando as guarnições adentraram para prendê-lo, ele revidou. Aí foi necessário o uso necessário da força e ele acabou morto. Basicamente foi esse o cenário na manhã de Farroupilha. Delegado, até para situar o nosso ouvinte, assim, eu queria retornar ali quando eles fazem a abordagem nessa loja de armas, né? Pelo que eu entendi, pelo que eu li aqui sobre alguns relatos, esses assaltantes estariam vestidos como policiais, né? Como policiais civis e federais. Não sei se isso procede. E aí, a partir disso, conseguiram ganhar ali por um breve momento a confiança de alguns populares, e inclusive colocaram para dentro da caminhonete que usavam alguns reféns, uma moça aqui de 24 anos. Por quanto tempo esses reféns estiveram sob a tutela desses assaltantes, e qual é a situação deles agora, se eles foram liberados rapidamente? O senhor pode nos detalhar como é essa passagem e também como eles podem ter tido acesso a essas vestimentas da polícia? Exatamente. Esse fato, infelizmente, procede, né? Eu falo infelizmente porque tiveram acesso a vestimentas exclusivos, né, de órgãos de segurança pública. Sim, eles estavam usando camisas da Polícia Civil,
e da Polícia Federal. Aliás, um deles portava consigo camisa da Polícia Civil e Polícia Federal, tanto é que ele trocou de camiseta num determinado momento. Então, eles estavam usando coletes não balísticos, coletes que eu digo com os emblemas, né, Polícia Civil e Federal, todos eles. Em relação à tomada de refém, do lado da loja, no momento que os indivíduos chegaram, a loja estava fechada e estava saindo um veículo. Duas pessoas. Fechada, mas funcionando, né? Só as portas fechadas, entendi. Uhum. As portas fechadas, porém funcionando. E a gente já atento a essa situação, enfim, a cidade, de uma forma geral, tem um contato muito próximo aos órgãos de segurança pública aqui, e até para a brigada ter feito contato lá um tempo atrás, o indivíduo já estava sabendo que não tem que receber nenhum policial lá com camisa exposta. Ou seja, muito provavelmente, se isso acontecesse, era para cometer crimes. Então, o lojista, ciente disso, não abriu a porta. Quando chegou lá um indivíduo com a camisa da Polícia Federal, batendo na porta, abre, aqui é a Polícia Federal, ele não abriu. Pelo contrário, inclusive, sacou a arma e enquadrou o meliante, né? Então, uma perspicácia bem avançada do lojista. E nisso, outros dois indivíduos, numa garagem ao lado, enquanto saíam uma mãe e uma filha para ir para a academia, elas foram abordadas por outros dois indivíduos e tentaram tomar o carro delas, mantendo elas como refém. E dizendo que eram da polícia, né? Sim, dizendo que era da polícia, inclusive deram buscas nela, é uma operação, enfim, com todo um contexto dando a entender que seriam policiais, né? Porém, mandaram elas para o banco de trás, né? E nisso, quando elas foram no banco de trás, provavelmente eles iriam talvez roubar o veículo delas ou algo assim. Chega a guarnição da Brigada Militar, daí começa a troca de tiros naquele instante ali. E as vítimas do suposto sequestro, né, que talvez ser mantida reféns, estão bem, não teve nenhum tipo de reflexo de ordem de lesão, enfim, em relação a elas, não foram alvejadas, né? Então, inclusive estão aqui na delegacia nesse momento, estão sendo ouvidas aqui. Basicamente esse é o contexto. Então procede sim a informação que eles estavam usando roupas aí, vestimentas da Polícia Civil e Polícia Federal. Delegado, perdão, eu vou insistir um pouquinho nisso, assim, se isso preocupa vocês, né, sobre como eles tiveram acesso a essas vestimentas, se isso faz parte da investigação, se é possível que tenham recebido essas vestimentas de dentro das corporações, enfim. Olha, analisando as vestimentas, acho pouco provável que tenham recebido de dentro da corporação, porque muito embora tinham identificação da Polícia Civil e Federal, não são a roupa comumente usada pelas forças. Não é original, não é original. É falsificado, eles usam o distintivo e colocam uma roupa preta, por exemplo. Modus operandi, assim, esse tipo de roubo, principalmente em casa de armas, pelo menos os últimos que eu tive notícias, eles usam esse tipo de roupa até para dissimular uma suspeição, né? Porque normalmente o lojista pensa, um indivíduo batendo aqui, dizendo que é policial federal, vestindo uma camisa da Polícia Federal, normalmente facilita o acesso, né? E isso, sem sombra de dúvida, preocupa muito. E sobre a origem desse material, será um dos passos da investigação agora. A gente tem 2 indivíduos que estão sendo autuados nesse momento aqui na delegacia. A gente vai iniciar uma investigação para tentar descobrir, dentre outras coisas, dentre outras nuances de envolver nesse caso, a origem dessas vestimentas. Sem sombra de dúvidas, é algo preocupante e não é comum, isso é bom até para os ouvintes e para os lojistas especificamente, via de regra, não é uma conduta típica das polícias chegar nesse estilo. Em casa de armas, bater na porta para dizer que vai fazer uma fiscalização e tudo mais, até porque, via de regra, quem faz essa fiscalização é o Exército, né? E, evidentemente, quando os órgãos de segurança pública vão em alguma atividade, chega uma viatura caracterizada, há um contexto diferente, né? Então, o lojista aqui de Farroupilha foi perspicaz nesse ponto, não abriu a loja, desconfiou desde então, acionou a brigada de imediato. Então, é um cenário que, felizmente, encerrou da melhor forma possível, né? Nenhuma vítima, que eu me refiro, lojistas ou moradores, ficaram feridos.
O policial militar, o brigadiano que ficou ferido, o senhor tem informações sobre o estado de saúde? Sim, conversei agora há poucos minutos com o comando local aqui, até para me inteirar da saúde do policial. Ele foi atendido aqui em Farroupilha no primeiro momento e foi transferido para Porto Alegre, porém o estado de saúde dele, pelo que me falaram, pelo que o comando me falou, é um estado que não corre risco, né? E foi encaminhado para lá porque, salvo engano, os disparos teve resquícios ou fragmentos que pegaram talvez no olho do policial, enfim, vai para um tratamento específico em Porto Alegre. Mas, pelo que soube, o policial não corre risco, felizmente. É bom lembrar que ele tomou um tiro de espingarda 12. Os indivíduos, a espingarda 12 está apreendida aqui na delegacia. Eles efetuaram disparo contra os policiais de calibre 12. Né? Então, na verdade, o trabalho dos senhores foi absolutamente, né, exitoso no sentido de evitar que uma tragédia muito maior pudesse ter acontecido, pelo que o senhor está nos dizendo, né, do que se conseguiu combater através do trabalho da autoridade policial. Exatamente. Os dois indivíduos que resultaram em óbitos foram os que efetivamente reagiram contra as forças policiais. Um que deu um tiro de 12 contra os policiais e um outro que estava com um revólver 38 quando foi localizado no jardim de uma das casas. Os outros dois indivíduos que não apresentaram resistência foram presos de forma sem necessidade do uso letal da força. O indivíduo, inclusive, estava armado quando foi preso na rodoviária. E no veículo em que ele estava, foi apreendido aqueles miguelitos, que aqueles objetos, talvez os radiovintes tenham conhecimento. Para furar pneus. Para furar pneus, exatamente. 1 litro, 1 galão de gasolina. Tinha mais roupas da Polícia Civil, Polícia Federal. Eles tinham a máscara da Polícia Federal, Polícia Civil. Enfim, uma série de material. É provável aí, pelo que o senhor relata, que teriam outro carro de apoio e eles botariam fogo nesse carro usado aí em algum local, né, e iam para outro carro para seguir em fuga. O senhor já conseguiu descobrir a origem desses que estão presos aí, a identidade? São aqui da região metropolitana? Sim, exatamente. A princípio são de São Leopoldo. Pelo que a gente apurou aqui, nós temos 3 indivíduos identificados, né? Um dos mortos a gente não conseguiu identificá-lo ainda. Porém, os 2 indivíduos presos, um de 25 anos e o outro de 35 anos, são da região metropolitana, São Leopoldo, a princípio, e o indivíduo que foi morto, um dos que foi morto, cuja identificação foi possível levantar, também de São Leopoldo, 42 anos. E tem um quarto indivíduo que a gente vai solicitar um trabalho pericial para tentar identificá-lo. E eles fazem parte de uma quadrilha que costuma atuar nesse tipo de abordagem a comércios de armas, delegado, ou não se sabe sobre isso ainda? Olha, os antecedentes policiais deles indicam que eles são voltados à prática criminosa, notadamente de roubo, pelo que a gente pode levantar. Em relação a em que contexto eles estão inseridos em alguma organização, a gente vai apurar a partir de agora. Há uma suspeição que não é a primeira vez que esses indivíduos praticam esse mesmo tipo de crime. Porém, a situação está ainda começando, para falar bem a verdade. Nós estamos agora na delegacia iniciando a praxe cartorária de registros de ocorrência, enfim, autuação em flagrante, e a partir de agora que vai efetivamente iniciar a investigação para tentar descobrir a origem, enfim, qual a finalidade, se essa droga, se essa arma, enfim, se essas armas seriam encomendadas para alguma finalidade específica e etc. São indivíduos extremamente perigosos, né? Tanto é que revidaram de forma bem acentuosa contra os policiais. 3 presos, 2 presos, 2 mortos. E é interessante observar que eles não são aqui da Serra, eles vêm de outras regiões. No caso aqui, é da região metropolitana. Tá certo. Delegado da Polícia Civil em Farroupilha, Ederson Bilhan, muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, bom trabalho para você também, muito boa tarde.